Hoje nós vamos falar de previsões para 2022. Eu estou aqui com um time super forte de astrologia, que é a Vanessa Tuleski, que você já conhece aqui do programa de previsões da semana, do nosso podcast também. Vanessa é astróloga, especialista do Personário e também autora do curso que a gente está lançando de alimentação e o seu mapa astral. E eu estou aqui também com o Alexei, que é astrólogo, doutor em filosofia, escritor e é o nosso especialista, autor de todas as análises astrológicas do personagem, como o mapa astral, o horóscopo personalizado, a sinastria amorosa, o mapa sexual e também dos nossos cursos de astrologia. Então a gente vai falar aqui de todas as previsões coletivas para 2022 e se você quiser já aprofundar nas suas previsões e tendências personalizadas, acessa aqui um link que a gente colocou na descrição, que tem uma página onde a gente reuniu todas as técnicas que a gente tem no personagem para você fazer suas previsões para 2022. Tem tarô, tem numerologia, tem astrologia, então acessa lá e já começa a conferir e a comentar aqui com a gente. Qual o seu número do ano para 2022? Qual a carta que você sorteou no tarô para os próximos 6 meses? Conta aqui para a gente que a gente continua essa conversa. E não deixa também de se inscrever e ativar as notificações, que a gente está lançando uma grande série de previsões do tarô, da numerologia, da astrologia e também para todos os signos para o ano que vai começar. E sempre que a gente lançar um novo vídeo, você recebe um aviso. Então, gente, o que eu estava aqui pensando quando a gente combinou de gravar, de fazer essas previsões para 2022? Que eu tenho ouvido muita gente comentando que é um ano de recomeço, de renovação, a gente já vê eventos serem marcados, tá aquele clima muito parecido com o clima que a gente estava no final de 2020, até com a notícia da vacina e tudo. E eu acho que a primeira pergunta, assim, que não quer calar, aí vou fazer para você, Vanessa, a primeira pergunta que não quer calar é um recomeço ou ainda estamos no final do que começou lá em 2020? Essa tendência, essa visão que as pessoas estão, é por aí mesmo? Faz sentido? Eu acredito que é um recomeço similar ao que a gente teve em 2021, até porque o mesmo aspecto de 2021 passa para 2022, que é a quadratura de Saturno com Urano. O que essa quadratura representa? O Urano é eu quero ir para o novo, só que o Saturno é algum empecilho, alguma trava. Então a gente vai para o novo, mas vai com alguma trava, com algum empecilho. A gente não consegue ir para o novo livre, leve, solto, como Urano gostaria de ir, né? Então, eu acredito sim numa energia de recomeço, mas eu acho 2021 e 2022 anos muito geminados por conta desse aspecto, tá? Só que em 2022 a gente vai ter uma diferença em relação a 2021, que é o Júpiter estando em Áries. Áries é, por excelência, um signo de começo. Então, a gente tem uma energia mais forte ainda de começo em 2022 do que tínhamos em 2021. Então, realmente tem muitas coisas começando, mas em termos de pandemia, ainda é um ano de muita incerteza, eu colocaria de muita observação, porque este aspecto, Saturno com Urano, é um aspecto de grande instabilidade, você não consegue prever muito. A gente pode colocar simbolicamente o Saturno como previsão, tá? Previsibilidade. Quando Saturno está envolvido com Urano, que é o planeta da imprevisibilidade, o previsível não é mais tão previsível. Ou seja, no meio do caminho podem acontecer coisas, é isso que Urano fala. Então, a gente está assim numa energia de começo, mas eu usaria um pouquinho a expressão aos trancos e barrancos, tá? Que foi a sensação que a gente teve em 2021, mas com uma potência um pouco maior em 2022, sim, porque o Júpiter entra em Áries e começa um ciclo de 12 anos, aproximadamente, porque ele está na fase inaugural do zodíaco. O Áries é o signo que começa o zodíaco. Então, 2022 tem cara de start, mas não tem só aquela energia de, oba, tem começo, a gente pode ficar despreocupado, porque Saturno com Urano não vai deixar rolar essa despreocupação. Toda essa mudança vai envolver um grande esforço ainda, né? O que acontece de singular em 2022 é o seguinte: o planeta Marte, ao longo de todo o ano de 2022, ele faz uma série de alinhamentos com os planetas chamados semilentos ou lentos. Quer dizer, a gente tem Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Então, veja, a gente começa o ano de 2022
com o planeta Marte no signo de Sagitário. Então, primeiro ele vai fazer uma conjunção com Plutão, depois ele vai fazer uma conjunção com Saturno, com Júpiter, com Netuno e por fim, com Urano. Quer dizer, essas conjunções sequenciais de Marte com todos os planetas lentos e semilentos, eles evocam a ideia de poder. Poder aqui não como um lugar de poder, mas como poder enquanto verbo, né? A sensação de poder. Só que aí é que está. Essa sensação de poder ela é especialmente aumentada em junho. Por quê? Porque Marte e Júpiter vão estar alinhados, vão estar em conjunção em junho de 2022. E isso dá uma qualidade de pique, de velocidade, de energia de começar as coisas. Então, eu diria o seguinte, a gente vai ter um primeiro semestre ainda com uma sensação de insegurança, de incerteza, e em junho rola toda uma qualidade de pique, de confiança, que pode até ser excessiva. Agora, se eu fosse assim, se eu quisesse montar um negócio, se eu quisesse iniciar um empreendimento, se eu quisesse fazer um grande evento, eu utilizaria muito mais o mês de junho. Então, a minha sensação quando vocês estão falando é o seguinte, a gente vem para um primeiro semestre que é uma transição, é um 2021.2, e aí a gente vira para 2022 no segundo semestre e fala, agora sim é um recomeço, é mais ou menos isso? É interessante porque como o Júpiter vai entrar em Áries, esse momento que o Alexei está falando é o momento que o Marte entra em Áries também. Ou seja, dá uma força para este Áries aí, que é o começo, e o Áries tem esse sentido que o Alexei falou, agora eu vou cuidar de guiar a minha vida do jeito que eu quero. A palavra eu é uma palavra muito do Áries. Antes disso, a gente está em signos que tem que falar o que o coletivo permite, o que o coletivo pode, e a gente passou por uma sequência que vem de 2020 até 2022, né? De Capricórnio, Aquário e Peixes, ou seja, o que o coletivo está permitindo. E ali em junho tem esse Marte entrando em Áries. Bom, o que eu quero fazer? Para onde é que eu vou? Autonomia, né? A recuperação da autonomia. E aí, Alex, já fica aí para responder a segunda pergunta que não quer calar a gente está falando de Covid, a gente está falando que tem uma melhora, você já está trazendo isso. Como é que você vê a situação da pandemia em si com o céu astrológico de 2022? Então, uma coisa que é importante destacar foi o que a Vanessa já colocou logo no começo, quer dizer, a gente ainda está vivendo a quadratura de Saturno com Urano. E a simbologia da quadratura de Saturno com Urano é justamente isso. Assim. A gente tem todas as imprevisibilidades relacionadas à simbologia astrológica de Urano. A gente tem Saturno, que planeja, né? Tem um ditado, inclusive cristão, que é muito interessante, que diz assim, o homem planeja e Deus ri. Então, é muito por isso, é muito isso. Né? A gente planeja as coisas, a gente estabelece planejamentos e o universo ri. A dica que eu daria é o seguinte, o problema não é exatamente a existência de imprevisibilidades, porque, na verdade, em tempos normais, a vida é incerta. A característica da vida é que ela é incerta. O lance é que nós não estamos habituados a fazer plano B, plano C. A gente aposta todas as fichas numa coisa só. A gente costuma estabelecer apenas um plano A, considerando que aquele plano A é o plano que vai dar certo. Mas, em tempos de quadratura de Saturno com Urano, o mais adequado é você estabelecer plano A, plano B e plano C. Né? E, se puder, um plano D. Tipo, se não der certo A, eu vou para a alternativa B e por aí vai. Em 2022, a gente vai ver, sim, um recrudescimento da pandemia. Eu acho muito cedo eventos abertos no primeiro semestre. Não tenho pouquíssimas preocupações em relação a eventos no segundo semestre. Tá? O que eu diria para as pessoas é, o ideal é que você evite as grandes aglomerações ainda no primeiro semestre, e veja, isso tem muito a ver com o Júpiter em Peixes, né? Porque Peixes ele é um signo de aglomeração. Eu não estou dizendo que Peixes gosta de aglomeração. Peixes, o nome do signo Peixes, não é peixe, é peixes, é um cardume de peixes. Então, eu diria o seguinte, que como no momento ainda não é muito adequado para isso,
convém evitar, sobretudo se você vive com idosos, se você tem que conviver com idosos. Mas sim, a pandemia ela está acabando. Pessoas ainda vão morrer de Covid? Vão morrer de Covid, mas numa taxa muito menor. E, Vanessa, você está vendo nesse cenário que o Alexei está falando de Covid, alguma mudança em relação à parte médica ou de pesquisa, alguma mudança relacionada à vacina ou algum outro tipo de tratamento, algo nesse sentido? Antes do Júpiter entrar em Áries, ele vai ficar um tempo em Peixes e vai fazer bons aspectos com outros planetas. Vai fazer um bom contato com Urano, com Plutão. O próprio Júpiter em Peixes em si, ele é muito bom para o desenvolvimento de drogas, de medicamentos. Então, assim, em termos de vacina, de remédios, estaremos num ano de grande desenvolvimento. Isso são boas notícias, né? No mês de fevereiro, o Júpiter vai fazer um bom aspecto com Urano e pode nos presentear com coisas diferentes, que tragam uma grande melhora. Da mesma forma, eu acho que algum tempo depois já vai ter um sextil do Júpiter com Plutão, em maio e também em novembro e dezembro de 2022. Também são aspectos de cura, são trânsitos que a gente não teve em 2021, bons trânsitos de Júpiter. E Júpiter tem uma coisa de empurrar para frente, desenvolver, melhorar. Então, a gente ainda pode ter notícias ainda relacionadas ao tratamento do Covid, que melhorou muito, né, desde que foi descoberto. Muito das pessoas que morreram era porque as pessoas não sabiam o que fazer com os doentes, né? Então, esse desenvolvimento vai continuar. É um ano com grande crescimento na parte da produção mesmo de medicamentos, drogas e vacinas, né? As vacinas vão continuar. E aí, dentro também desse contexto, é muito engraçado, né? Quando a gente está fazendo previsão agora, é sempre no guarda-chuva de pandemia, né? Tudo deriva ali da pandemia. Mas, Vanessa, como é que você está vendo, agora já mudando um pouquinho de tom, como é que você está vendo em 2022 o contexto de diplomacia e o contexto entre nações, que a gente vê uma série de mudanças acontecendo, como vocês já tinham previsto aqui nas previsões para 2021, uma série de mudanças e também de rusgas ali, de, né, mal entendidos e umas situações complicadas entre países, que traz para muita gente o medo de ter algum tipo de guerra, de ter algum tipo de embate, né, de frente entre grandes potências, até mesmo Estados Unidos e China. Como é que você vê isso no ano que vem? Bom, isso também pode ser explicado pela quadratura de Saturno com Urano, que são as diferenças, tá? Aqui é como se tivessem polarizações, uma disputa, né? Porque o Saturno e o Urano, para a astrologia, são princípios diferentes. O Saturno tenderia a representar uma polaridade, digamos assim, que quer ir mais pelas regras, tá? E o Urano quebra as regras, quer mudar. Então, em termos de contexto coletivo e de nações, né, a gente vê muitas diferenças e a gente vê esse ambiente também na parte social. Muita tendência à polarização, que é uma das características desse trânsito. E teria um momento que eu acharia um pouco mais difícil, que seria no final do segundo semestre, quando Marte vai estar em Gêmeos. Marte vai ficar em Gêmeos um longo tempo, vai entrar no final de agosto, e lá em outubro ele vai estar numa tensão com Netuno. Isso dá muita confusão, tá? Umas brigas feias sem sentido, muitas vezes, e o Marte começa a retrogradar no final de outubro e fica os 2 últimos meses do ano retrógrado. Normalmente, o Marte retrógrado tem uma energia muito belicosa, então ali eu acredito que é um momento preocupante, especialmente no mês de novembro, em que o Marte, além de estar retrógrado, está numa tensão com Netuno, ou seja, rolam umas brigas que ninguém sabe o porquê, que motivos estão ali escondidos, né? Porque o Netuno tem muito a ver com fumaça e confusão, e também, às vezes, também com descontrole, tá? Então, assim, eu colocaria os 3 últimos meses do ano como meses propensos a um descontrole, e aí a gente tem que observar isso também na nossa vida pessoal. A tendência a um descontrole podendo levar a brigas familiares, desentendimentos. Então, seriam os meses bravos do ano, sobretudo novembro e dezembro, com a retrogradação. A única coisa que eu acho que ajuda nos últimos meses do ano, que eu falei que o Marte está retrógrado, é que o Júpiter pelo menos volta para Peixes. Então, ele ameniza um pouco o que o Marte retrógrado estaria fazendo de estrago ali, inflamando
sobretudo no mês de novembro, né? Mas eu não acredito que isso vai descambar em algo mais sério, né? Alguma coisa mais crítica, eu não acredito nisso. Mas a gente pode ficar tenso em alguns momentos. Júpiter em Áries tem uma coisa meio napoleônica. E napoleônica nesse sentido, né? Tipo assim, aquele país é interessante, eu quero um pedacinho dele. Ainda mais com Marte em condição a Júpiter em Áries, em junho. Então, esse impulso conquistador, ele tende a ficar bastante marcante durante o mês de junho e tende a ser especialmente forte em países que já são poderosos e que têm esse impulso de querer conquistar mais coisas, né? Seja petróleo, seja qualquer coisa que envolva competitividade, né? Existe essa corrida contra o tempo, essa corrida para ver quem chega primeiro e por aí vai. Uma coisa que me chama a atenção também é que Marte em conjunção com Júpiter ele pode ter uma implicação que é curiosa, que é a das viagens, as grandes viagens de descoberta. Eu tenho uma impressão que a partir de junho a gente vai ver algumas novidades envolvendo corrida espacial, a nova corrida espacial, sabe? A gente já está vendo os bilionários mandando foguete, ainda não é para o espaço cósmico, mas é para fora do âmbito terrestre, né? Então, eu acho que vai haver uma canalização dessa energia conquistadora também para coisas relacionadas à descoberta de novos lugares. Mas como não tem mais nada para descobrir na Terra, eles vão começar a focar em provavelmente outros mundos, né? Eu acho que em junho a gente vai ver algumas notícias interessantes sobre possibilidades de nova ida à Lua, ida a Marte, coisas desse tipo. E, agora, o que me preocupa no âmbito político é o segundo semestre, no âmbito político mesmo. A gente vai estar vivendo um momento de revival, né? Assim, que é interessante coletivamente falando, mas a gente vai estar vivendo também, principalmente no Brasil, um período eleitoral, né? Que logo em setembro já tem um Mercúrio retrógrado em Libra, então vai ser um festival de não foi isso que eu quis dizer. Então eu aviso logo as pessoas que são candidatas ou que querem concorrer a cargos políticos em 2022, olha, toma cuidado com setembro, porque assim, Mercúrio retrógrado em Libra é justamente isso, olha, não foi isso que eu quis dizer, incidentes diplomáticos, ou então posicionamentos extremamente ambíguos. Quer dizer, eu estou dizendo uma coisa que tanto pode ser X quanto pode ser Y, depende da interpretação. E aí a gente entra no final do ano com esse Marte retrógrado no signo de Gêmeos, que é muito encrenqueiro. Mas me soa muito mais a bravata do que a guerra. Eu teria menos medo de guerra, é muito mais bravata, ameaças mútuas. E isso para o território eleitoral do Brasil, eu já digo assim, a gente não esperem uma eleição tranquila, esperem uma eleição com muita bravata, com muita ameaça, com muito mal entendido e com muito processo judicial. Eu vou pegar a pipoca para assistir. E lamento, porque eu digo assim, gente, a gente vai ser arrastado por essa onda, né? A gente vai ser arrastado por essa onda. E a gente tem que tomar muito cuidado e fazer muita meditação, porque não é porque a gente goste de determinado partido ou goste de determinado político que a gente tem que ter amor incondicional por quem quer que seja. O político, o candidato, ele é um grande funcionário público com poderes incríveis. A gente precisa deixar de ficar apaixonado por funcionários públicos com poderes incríveis. E assim, eles também se enganam, mesmo que sejam bons políticos, eles também se enganam. Eu estou dizendo isso porque existe um risco da gente se deixar levar por essa onda de polêmica. E eu digo assim, olha, a fake news é fake news, mesmo que seja uma fake news do meu lado. E se a gente alimenta isso, a gente fomenta isso, viver em sociedade fica uma coisa muito difícil. Pelo que vocês estão falando, eu estou vendo assim, que o primeiro turno é aquela coisa, todo mundo um pouco ainda pisando em ovos, querendo, né, mostrar um lado melhor, como a Alexei falou, assim, não se posicionando tão firmemente para agradar um pouco a todo mundo, e depois a galera vai mostrar as caras ali no segundo turno e a coisa vai se intensificar, é isso aí, né? Porque daí vai entrar a energia que o Alexei falou do Júpiter em Áries. Eu quero ganhar a qualquer preço, a coisa meio napoleônica, né? Então, realmente vai ser um pouco mais tenso o segundo turno.
por conta desse mês de outubro, do tipo, agora é jogar para vencer. O Júpiter em Áries tem um pouco isso. É jogar para vencer. Vou botar o meu exército na rua. Vou fazer tudo que eu puder até esgotar. Só que daí com ações que podem ser descoordenadas e gerar grandes problemas, e é muito fácil criar tumulto aqui, tá? Marte com Netuno é uma energia de tumulto, de confusão, às vezes com consequências das pessoas se machucarem e tudo mais. Então, tem algo bem mais tenso aqui nesse segundo turno das eleições. Quer dizer, uma coisa até de possibilidade de protesto, virando uma coisa, né, mais violenta, talvez, nesse sentido? Sim, pode virar algo mais violento porque você perde o controle. Com Marte com Netuno, você simplesmente perde o controle. Uma coisa que me chama a atenção no primeiro semestre, eu estou muito curioso para ver o que é o seguinte: em abril, na primeira quinzena de abril, o planeta Marte ele fica perfeitamente alinhado com o planeta Saturno, ele forma uma conjunção. E essa conjunção de Marte com Saturno, eu estudei ela nos últimos anos, ela tem um impacto social que é muito de um freio, mas aquele freio que é um susto. Eu não recomendo ninguém a fazer nada que seja de significativa importância para a primeira quinzena de abril. Porque essa qualidade de freio, eu quero ver como é que ela funciona politicamente, porque é muito comum que aconteçam assim, forças externas que dizem, não, você não vai fazer isso. Sabe? Ou então um limite que é dado, tipo, chega, acabou. E isso tem impactos políticos, tem impacto no poder público e tem impacto individual também, sabe? Então, assim, eu diria que essa primeira quinzena de abril, ela é um período que eu estou particularmente curioso. Eu arredondei de vermelho no meu calendário, porque ela está sempre associada com ideias de limites que são dados. E limites que são dados porque alguém ultrapassou antes todos os limites, sabe? Não é só uma questão de um limite qualquer, mas tipo, eu abusei e continuei abusando e de repente, pá! Então, assim, a pessoa que tem tido péssimos hábitos de saúde, quando chega em abril, dói alguma coisa. E aí a pessoa vai no médico e o médico fala: você não pode, tipo, durante um ano comer tal coisa, ou vai ter que ficar um tempão tomando remédio, ou vai ter que fazer cirurgia. Percebam que tem uma coisa de eu abusei, aí chega a primeira quinzena de abril, alguma coisa dói muito forte. Agora imaginem isso por exemplo, politicamente falando. Um governo, seja ele qual for, ou um político abusando de seu poder, aí quando chega na primeira quinzena de abril, vem alguma coisa que diz assim, olha, chega. Sabe? Então, essa primeira quinzena está me deixando muito curioso. Até colocaria o seguinte, Alexei, vai ser interessante porque em março o Marte vai quadrar Urano, que é uma energia de abusar ao máximo, tá? O Marte com Urano tem uma coisa meio caótica. Você faz o que dá na sua veneta, Marte com Urano. É uma coisa assim de você não pensar muito. E aí isso vai chegar em abril, vai dar essa consequência que o Alexei colocou. Ou seja, essa pessoa que está fazendo um hábito errado, ela vai barbarizar um pouquinho em março, mais ainda, tá? Para dar esse freio em abril. Ou seja, vai ter um excesso muito claramente antes. Ele não vai ser nem cumulativo. É cumulativo, mas tem um momento crítico em março, descambando em abril. Por isso que eu não recomendo a ninguém se envolver em atividades muito de aglomeração em março. Mesmo vacinados, não abusem da parada em março, porque março tem essa qualidade de abuso. E o começo de abril tem uma qualidade de cobrar a conta e de cobrar a conta pesado. Marte em conjunção com Saturno, ele não é um freio qualquer, é o carro a 120 e de repente o pé no freio. Claro que a pessoa vai ser jogada para frente. E se ela não estiver usando um cinto de segurança, ela voa pelo vidro. E nisso que você falou, Alex, o carnaval cai no início de março. Então, eu evitaria. Tudo que a gente falou de Covid, né, que é um primeiro semestre ainda para tomar cuidado, vem um carnaval no início de março, existe a possibilidade desse freio ser relacionado à Covid também. Então, por isso que eu digo, eu tenho medo, eu tenho um receio muito pequeno em relação ao Rock in Rio e tenho um receio mais alto
em relação a carnaval. E, Alex, já fica aí que eu queria que você começasse a comentar com a gente aqui como é que fica a economia, a parte financeira do Brasil e no mundo. Como é que você vê esse efeito, não só da pandemia, mas do ponto de vista astrológico, o que a gente pode esperar para 2022? Olha, em 2022 a gente tem um boom de progresso, uma explosão de energia de progresso quando Júpiter entra em Áries, né? Em 2023 é bem melhor. Mas a gente ainda está vivendo o quê? Urano em Touro. O Urano em Touro, ele nos apresenta eu brinco que é o dinheiro alternativo, né? As criptomoedas, tudo que não é tudo que não é tradicional, tudo que não é convencional em termos de bens, né? Porque Touro ele vai representar também os bens pessoais. Então, Urano em Touro é bem aquelas pessoas que têm um monte de dinheiro em criptomoedas e por aí vai. Agora, é um ano extremamente conflituoso para a economia convencional, sem sombra de dúvida. Eu diria que a gente vai... Primeiro, a gente está vivendo os espasmos da quadratura de Saturno com Urano, né? O Urano brigando com Saturno nesse sentido de que quando a gente insiste na dinâmica, em todas as coisas que são muito convencionais, sendo que a gente já deveria ter virado a página, por exemplo, combustível fóssil. Combustível fóssil é uma coisa que a gente já poderia ter deixado para trás há um bom tempo. Mas a gente não deixa por quê? Porque existem interesses de grandes empresas, interesses inclusive de grandes potências políticas, que não fazem muita questão de avançar para a próxima etapa. Então a economia vai continuar tendo uma série de problemas muito sérios ao longo de 2022. E as minhas esperanças, elas estão... Eu diria o seguinte, a minha esperança de melhoria econômica é com Júpiter em Touro, que é lá para final de 2023, começo de 2024. E aí, Vanessa, nesse sentido, como é que você vê assim, a questão do emprego? O pessoal que perdeu o emprego durante a pandemia, que está numa expectativa de retomada, eu vi muita gente começando a fazer trabalhos alternativos, né? O microempreendedor, o pessoal que acabou indo para Uber, né? Para essas outras atividades, assim, se virando nos 30. Como é que você está vendo a questão do emprego em 2022? Exatamente nessa linha, porque uma parte do ano que a gente vai ter do Júpiter em Áries, de maio a outubro, privilegia o empreendedorismo, estar só, as startups também, os negócios novos empreendimentos, mas um cenário de muita instabilidade, e eu acredito que essa instabilidade fique bem forte também no segundo semestre, quando o Urano também se alinha ali com os nós lunares, tá? Então, é um ano muito, como o Alex tinha falado, do plano B, não dá para você apostar todas as fichas em nada, você tem que fazer experimentos, o cenário está instável, você não consegue dizer, é isto, toda hora você tem que ficar de olho. Então, assim, em termos de emprego, eu colocaria em apostar mais, especialmente na parte do Júpiter em Áries, em iniciativas, correr para ser criativo, arrumar fontes de renda, tá? E na época do Júpiter em Peixes, que vai mais ou menos até maio, e vamos colocar assim, a grosso modo, novembro e dezembro, talvez você consiga se juntar a outras pessoas, fazer algum tipo de cooperativa, porque o Peixes tem uma coisa de juntar, de alinhar conjuntamente. Mas eu colocaria assim a frase, se vira nos 30, eu usaria muito isto economicamente. Então, não é um ano que você possa esperar muito de fontes estáveis, né? Se você já tem a sua fonte estável, qual vai ser o mote de 2022, que foi o mesmo de 2021? Continue se atualizando, é uma grande cobrança também. E, Alex, o ponto que você falou da inflação, você vê uma tendência a uma inflação desenfreada, como a gente já viveu historicamente no passado, ou é esse ritmo de inflação que a gente vem percebendo em 2021? Não acho que seja desenfreada, não. Eu não acho que seja desenfreada, não. Até porque, com o Júpiter em Áries, algumas iniciativas... A conjuntura é completamente diferente, né, da que a gente já viveu no passado, que era uma... Para quem é das novas gerações, eu lembro, quando eu era adolescente, eu saía da escola, via uma revista em quadrinhos, gostava. Aí eu ia pegar o dinheiro em casa, quando eu voltava já tinha aumentado de preço. Eu ia comprar o pão, no outro dia o pão era outro preço. Eu já atendia com astrologia e teve um momento da minha vida que eu tive que cobrar em ORTN.
Porque, assim, na época tinha isso, cobrarem o RTN, porque o dinheiro não valia absolutamente nada. Não, uma desenfreada como foi no passado. Mas não é um momento, realmente não é um momento de pujança econômica, e é com muitas, muitas restrições. E, assim, eu diria o seguinte, tá muito emprego precarizado, né? Muita gente se virando, tendo que fazer várias coisas ao mesmo tempo, atirando para vários alvos para ver se algum gera dinheiro, né? Então, essas foram as previsões coletivas para 2022. Se você quer já agora se aprofundar nas suas previsões personalizadas, acessa aqui um link que a gente colocou na descrição, onde tem uma página que a gente reuniu todas as técnicas do Personale e tem vários serviços do Alexei, inclusive. A gente tem o tarô semestral, a gente tem a Revolução Solar. Então, acessa lá e já começa a ver qual o regente do seu ano para 2022, qual a carta que você vai sortear para os seus próximos 6 meses no tarô semestral. E eu destaquei aqui para vocês também o @ da Vanessa no Instagram, que ela traz várias dicas legais sobre astrologia, várias aulinhas de astrologia, então segue ela lá e continua essa conversa com ela também. E a Vanessa também está aqui com a gente toda semana no programa de previsões da semana. Se você não quiser perder nenhum e nem perder nada do que a gente está lançando de previsões para 2022, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações que você recebe o aviso sempre que a gente lançar um novo vídeo. E eu te vejo no próximo.